Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, esse vídeo aqui é um vídeo de news, tá? Mas eu acho que é um vídeo bastante interessante, bastante importante, porque primeiro ele dá um entendimento diferente ou adicional sobre uma patologia bastante importante que é a insuficiência cardíaca, e segundo, ou talvez primeiro, você que saiba aí a ordem de importância, ele acaba dando um impacto muito importante do exercício nessa patologia. Então, olha aí o título, né? Saiu aqui no Medscape. Hoje é dia 13 de 22 e saiu ontem, tinha visto ontem, na verdade, né? Então, chronic, deficiência de exercício crônica, né? Está ligado à insuficiência cardíaca com fração de ejeção mantida. Então, ele fala aqui, ó, a falta crônica de exercício, batizada, por exemplo, de deficiência de exercício, está associada com atrofia cardíaca, débito cardíaco reduzido e diminuição da câmera, suponho que seja o ventrículo esquerdo, né? E diminuição da condição cardiorrespiratória num subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, dizem os pesquisadores, né? Aumentar os níveis de atividade física em indivíduos sedentários pode ser uma forma preventiva, uma forma efetiva de prevenção, particularmente para aqueles mais jovens e de meia idade, ele sugere. Então, quer dizer, ele está falando sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Nesses indivíduos, principalmente quando eles são jovens ou de meia idade, começar a fazer isso pode ser uma prevenção para a evolução disso, tá? Então, pensando na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada como uma sinodeficiência de exercício, levando ao menor tamanho do coração, voou como uma mosca, né? Voou na face do ensino da cardiologia por décadas. Ou seja, essa ideia que a fração de ejeção preservada por ser causada pela falta de exercício estava sempre passando ali nos ensinos, né? Porque, tradicionalmente, a insuficiência cardíaca era vista como um grande e mole coração. Então, vamos reformular a ideia. Então, basicamente, está falando assim que essa ideia deve ter ficado voando na cara aí dos cardiologistas, do ensino da cardiologia, por décadas e ninguém percebeu, porque, de modo geral, o entendimento da insuficiência cardíaca era de um coração grande, mole, ou né, flop, no sentido fraco, quer dizer, um coração com tecido fibroso e tal, mas maior, não um coração reduzido e que tinha uma câmara de ejeção, uma câmara para ejeção menor, inclusive com isso liberava menos sangue, né, bombeava menos sangue por batimento, tá? Então, essa aí é a ideia, né? Então, olha aqui. Então, ele fala aqui, né, tal. Enquanto é verdade que para algumas pessoas com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o fato enquanto é verdade que algumas pessoas com essa condição, quer dizer, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada tem um coração duro, né, enrijecido, nós propomos que um outro subtipo desses pacientes tem um coração normal, exceto pelo tamanho, né, e esse tamanho é menor porque eles não estão exercitados, ou seja, é um subtipo de paciente que tem a fração de ejeção preservada e o coração está normal, diferente de um outro subtipo, então, que tem a fração de ejeção preservada, mas o coração está rígido já, né. Um artigo publicado em setembro, dia 5 de setembro, no Focus Seminar da série do Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, se tornou viral na mídia social, né, disse o Jason C. Kovacs, e aqui as atribuições onde ele trabalha, né, na Austrália. O Kovacs é o editor da seção desse jornal, né, de Journal do American College of Cardiology, e coordenou, né, como autor sênior, coordenou essa sessão onde vários trabalhos sobre atividade física foram publicados, inclusive para atletas e público geral. Então, ele fala aqui, né, um subtítulo, como o momento que a moeda cai, né, caiu a moeda, né, em apoio à hipótese da fração de ejeção preservada na insuficiência cardíaca, que isso é uma deficiência causada pelo exercício, né, em certos pacientes, eles citam algumas coisas, né, por exemplo, que há uma forte associação entre a atividade física e a insuficiência cardíaca e a função cardíaca, né, tanto da função então ele fala aqui, ó, há uma forte associação entre atividade física e insuficiência cardíaca e função cardíaca.
A deficiência, a falta de exercício, né, é um importante fator de risco para a para ciência cardíaca com fração de ejeção preservada num grupo de pacientes. O aumento da atividade física está associado com uma maior massa cardíaca, maior volume de ejeção, maior débito cardíaco e um maior pico de consumo de oxigênio. Tá? A atividade física leva a perda de músculo cardíaco, redução do débito cardíaco e do tamanho da câmara, e menor capacidade de aumentar o desempenho cardíaco durante o exercício. Ele fala um pouco aí na frente sobre isso. O envelhecimento resulta num coração menor, mais enrijecido, né? E isso pode ser mitigado pela atividade física regular. Então, ele fala assim, indivíduos que são sedentários ao longo da vida, talvez não podem atenuar as reduções no tamanho do coração causadas pelo envelhecimento, né? Nem consegue também atenuar o enrijecimento da câmara. Então, ele está citando vários motivos para justificar essa nova... Deixa eu só fechar aqui o zap, encerrar por causa desse barulhinho, para justificar essa nova proposta de que em alguns pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o problema é a falta de exercício, né? Então, ele cita todos esses aspectos. Então, a falta de exercício é um fator de risco para essa condição em alguns pacientes, o envelhecimento causa isso, o exercício em alguns pacientes previne isso, mas aqueles que não fazem exercício não conseguem prevenir. Tá? E ele vai falando, né? Portanto, quando nós explicamos isso, foi como um momento que a mulher caiu a ficha, né? Vamos dizer em português, não é que a mulher caiu a ficha, né? Porque, na verdade, é realmente um conceito simples, né? Diz esse indivíduo aqui. Um coração pequeno tem o menor volume de ejeção. Um paciente com coração pequeno, com volume de ejeção máximo de 60 ml, pode gerar um débito cardíaco de 9 litros por minuto, numa taxa de 150 batimentos. Então, ele faz um cálculo aqui, ele fala, coração pequeno, a cada batida está gerando 60 ml, né? Então, isso aí, no minuto, vai gerar 9 litros a 150 batimentos durante o exercício. Aí ele fala, um débito cardíaco que não é suficiente para o exercício, né? Então, aí ele até brinca, né? É como tentar dirigir um caminhão com o motor de uma moto de 50 cilindradas. Então, o negócio é feio, né? Então, a segunda página aqui, né? Além disso, né? A deficiência de exercício também, além de tudo, a falta de exercício, né, também é um fator de risco para a comunidade como obesidade, diabetes, pressão alta, que pode, em última instância, levar a justamente essa insuficiência cardíaca com fração preservada, né? E aí ele fala que coisa interessante, ó, considerar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada como uma síndrome causada pela falta de exercício, ou seja, uma síndrome de deficiência de exercício, tem duas implicações clínicas. A primeira, ajuda a entender a condição e a diagnosticar mais casos. Por exemplo, eu acredito que os clínicos vão começar a reconhecer a falta de fôlego, né, em alguns dos seus pacientes, associada ao menor coração. Isso é um fator. Segunda implicação, a síndrome de... Né, se você pode tratar a síndrome de deficiência de exercício com exercício, para a maioria dos pacientes, isso significa que o exercício regular antes da idade de 60 anos pode prevenir isso, porque estudos têm demonstrado que na idade de 60 anos, após a idade de 60 anos, os batimentos cardíacos se fixam e é mais difícil ter um remodelamento. Então, ele diz o seguinte, né? Duas implicações. A primeira implicação é que eu consigo detectar alguns pacientes que antes não eram detectados porque os clínicos, os médicos na linha de frente não associavam o menor coração à falta de fôlego, à incapacidade. Segundo, isso vai implicar numa recomendação adicional que os indivíduos comecem a fazer, esses indivíduos comecem a fazer atividade, todo mundo, antes dos 60 anos, porque depois de 60 anos fica mais difícil. Não é que ele não tem 60 anos, né? Então ele fala assim, não quer dizer, por exemplo, que essa população, aqueles que já passaram dos 60 anos, vão ter mais dificuldade de ter remodelamento, não devem fazer exercício, mas é mais provável que eles tenham menos benefícios, e, portanto, quem vai ter mais benefícios vão ser os de meia idade ou os mais jovens, né? Aí ele fala, o grande quadro, né? O seminário do JACC, lá, que é o Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, começou com um artigo que cita os benefícios da atividade física regular. Aí ele fala, né? A chave é pôr esses pacientes para atingir os 150 a 300 minutos de atividade física moderada, de intensidade moderada, ou 75 a 250 de atividade intensa por semana. Ou seja, ele está falando que a chave de todos esses
do seminário, de toda essa discussão de cardiovascular na parte das populações, é botar a galera para se mexer. Nós podemos... Olha que legal isso aqui que ele fala, naquela ideia sobre exercício remédio. Sim, nós podemos dar estatinas para baixar o colesterol. Sim, nós podemos dar medicamentos para reduzir a pressão arterial. Mas, quando nós prescrevemos exercício, nós impactamos o paciente no peso, na pressão arterial, no colesterol, e um senso de bem-estar. Né? Então, fazer exercício afeta a pessoa em vários aspectos da vida dela, né? Então, é importante destacar a importância do exercício para todo mundo. Isso inclui médicos, ele afirma, né? Então, é importante falar para os médicos, né? Nós devemos encorajar que aqueles que estão com sobrepeso ou não estão se exercitando tanto quanto deveriam, que eles devem tirar um tempo para ser mais saudáveis, se exercitar. Ou eles serão obrigados, devido à má saúde, a tirar esse tempo para lidar com os problemas de saúde. É o que a gente fala, né? Se você não tem tempo para exercitar, você vai ter tempo para cuidar da sua doença, né? Aí ele fala assim, outros artigos da série lidam com o coração de atleta, aí ele fala quem escreveu aqui, falando sobre cardiomiopatia hipertrófica e outras doenças cardiovasculares genéticas, com a conclusão que é provavelmente ok para os atletas. Então, o que ele fala aqui nesse tópico, não é o tópico aqui do assunto, mas ele tem um outro artigo nesse issue, nesse número específico, dizendo que antigamente, quando você encontrava uma doença genética, então, portanto, uma doença congênita do coração em atletas, eles eram proibidos de fazer exercício. Então, eles estão dizendo agora que está ok que esses indivíduos participem de esporte competitivo e recreacional, que é uma ótima notícia, então, ou seja, eles estão revendo aquela proibição. Fala um outro artigo final que discute os desafios e controvérsias relacionados ao coração do atleta, incluindo aquela discussão que se tem de quanto o exercício muito intenso pode causar fibrilação arterial ou outras arritmias, né? Também discute o impacto do sexo na resposta cardiovascular ao exercício, que pode ser, né, que ainda não pode ser determinado devido à ausência, a poucos dados que tem sobre o coração feminino no esporte. Aí ele diz assim, fechando, né, Overall Kovacs, que é o editor desse número, que falou várias vezes aqui no artigo, diz que a série faz uma contribuição, né, que deve encorajar os leitores a embarcar nos estudos para adicionar datas em suporte à prescrição do exercício, né? Então, é isso, né? Um news bastante interessante, porque aqui ele, claro, o news como um todo, ele fala mais de um artigo justamente desse artigo aí, de que a insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservadas em alguns atletas, é uma coisa causada pelo exercício. E aí ele fala dessas implicações, né? Olha, então os clínicos agora vão começar a traçar, achar, identificar melhor os pacientes. Reforça a ideia que você tem que recomendar exercícios para esses pacientes, para todo mundo, principalmente se esses pacientes vão ser mais beneficiados se eles têm abaixo de 60 anos, mas todos devem fazer. Ela é muito interessante, né? Médicos aqui mostrando a superioridade, que a gente que é da educação física conhece bastante, a superioridade do exercício em relação ao medicamento, quando aquilo que a gente fala, exercício é medicamento, mas é muito mais, porque um medicamento geralmente ele tem efeitos limitados pela sua própria forma de atuar. Enquanto ele fala, o exercício mexe com o colesterol, a pressão faz tudo. Então, muito interessante aqui, né? É uma coisa inovadora. Eles estão propondo um novo subtipo de pacientes, uma nova classe, subtipo, aí, categoria de pacientes com insuficiência cardíaca, e mais importante ainda, que para esses pacientes, o grande problema é a falta de exercício, tá ok? Curte, comente, compartilhe, mostre esse vídeo aí para os seus conhecidos, para os seus clientes, para os seus pacientes. Mais uma coisa maravilhosa aí, mostrando a importância do exercício para a nossa saúde, tá ok? Se inscreva no canal e até mais. Um abraço, tchau, tchau.